A Difusora FM apresenta Direito de Trânsito. Direito de Trânsito. Com Ronaldo César. Bom, mais uma vez estamos aqui, na Rádio Difusora FM para falar mais uma vez de trânsito. E novamente, pedimos licença, aos ouvintes da Rádio Difusora para adentrar aos seus lares, Hoje, a nossa conversa aqui vai ser sobre suspensão e cassação do direito de dirigir, os aspectos gerais. Aí, para começar a falar aqui, vamos começar a falar sobre o efeito suspensivo. Mas o que é o efeito suspensivo? É o seguinte, a pessoa, o condutor ou o proprietário do veículo, ele recebe a notificação de autuação de infração de trânsito em sua casa. Assim que ele recebe essa notificação, ele vai fazer uma defesa, claro, mas a partir do momento que ele fez aquela defesa, ele já tem o efeito suspensivo? Não, a partir daquele momento ele ainda não tem. Por quê? Porque o efeito suspensivo tem que ser após 30 dias do órgão não conseguir ou deferir ou negar o recurso para ele. Nesse caso aqui, o efeito suspensivo, o que quer dizer efeito suspensivo? Efeito suspensivo é suspender mesmo, quer dizer suspender. Suspende o efeito daquela multa, vamos dizer multa, daquela notificação, daquele auto de infração. Ele fica suspenso. Por quê? Porque ele tem 30 dias para julgar. O órgão de trânsito, seja o DETRAN, seja o DR, ele tem 30 dias para julgar. Ele não julgou nesses 30 dias, o que acontece? Ele vai provocar o efeito suspensivo. Provocando o efeito suspensivo, mas então se ele não julgar em 30 dias, quer dizer que eu ganhei? Não, aí não vem ao caso, O efeito suspensivo é justamente por isso. Para dizer que não houve a punição. Não houve a punição, então você também não está sendo afetado. Por isso o efeito suspensivo. Mas o órgão tem 30 dias? Tem. Mas se ele não conseguir fazer isso em 30 dias, em 30 dias ele não fizer, o cidadão, o condutor, o proprietário tem direito ao efeito suspensivo. Que essa multa ela fica no ar, Tipo assim, ela não some do sistema, mas ela também ela não prejudica em nada. Mas eu precisava vender meu veículo, licenciar meu veículo, não atinge em momento nenhum em nada. Nesse caso aí, não vai atingir. Então, o efeito suspensivo é para isso, porque em 30 dias o órgão não conseguiu julgar, não conseguiu dar uma resposta, Então, ele vai provocar o efeito suspensivo, como nós já dissemos. Aí, no caso, o que acarreta, por exemplo, o que acarreta a prescrição, A prescrição quer dizer que não pode punir mais, O que vai acarretar essa prescrição? O decurso do tempo, A prescrição vai prescrever a notificação, a multa, como queiram, vai prescrever em 5 anos. Quer dizer, mas dura 5 anos? Eu ainda não vi, não. Francamente, eu ainda não vi acontecer isso. Durar um recurso, Defesa, que dirá defesa. Defesa geralmente é mais rápido. Mas recurso não vi durar 5 anos. Mas pode acontecer? Pode. Porque está previsto lá, Está previsto porque pode acontecer. Mas tem uma outra forma? Ou às vezes prescreve mais rápido? Tem alguma forma de prescrever mais rápido? Tem. Tem uma forma de prescrever mais rápido. Aí nós chamamos de prescrição intercorrente. O que é intercorrente? É como se é corrente mesmo. Ou seja, a gente tem sempre na etimologia da palavra para a gente entender. Intercorrente quer dizer dentro da corrente. Intercorrente quer dizer o seguinte: se está lá para o órgão julgar, o órgão demora, ele não vai julgar, ele fica lá, lento e não julga e tudo mais, e não põe a mão, não mexe, nem olha para aquele recurso fica lá, sem nenhuma movimentação. Se houver uma movimentação, não há prescrição intercorrente.
A prescrição intercorrente ele tem que ficar paradinho onde ele está, brincando de estátua, né? O recurso fica brincando de estátua lá, paradinho. Se ele se mexer, já não cabe a prescrição intercorrente. Se alguém for lá mexer, fazer alguma coisa, ele já não vai ter a prescrição intercorrente. Para ter essa prescrição, ele tem que ficar lá paradinho. Ah, ninguém olhou, ninguém... Pode acontecer? Isso pode acontecer. Geralmente acontece. Essa dos 3 anos aqui, eu já vi acontecer. Então essa é mais fácil, né? Mas se o órgão fizer qualquer movimento dentro desse processo administrativo, a prescrição intercorrente vai para os cucuia. Perdeu, né? Não vai ter. Aí vai ter que esperar mais 3 anos. Aí se o órgão ficar parado mais 3 anos, mas quando a coisa está bem assim de lado, bem parada mesmo, acontece sim a prescrição intercorrente, né? Dentro do processo administrativo. Ah, mas o que é a suspensão? O que é a cassação? Eu posso já receber de cara uma cassação? Eu posso ser suspenso assim sem nenhuma defesa? Não. Primeiro vem a suspensão, né? Sempre é a suspensão que vem primeiro. Por quê? Suspende o direito de dirigir para ver se aquela pessoa vai se adequar, né? Se ela não vai infringir mais as leis de trânsito, ou não vai praticar aquela infração que ela praticou tão gravosa, né? Vamos dizer assim, né? Aí as penalidades, né? Lá no artigo 256 está escrito o seguinte: a autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição deverá aplicar as infrações nelas previstas, as seguintes penalidades. Aí aqui vem as penalidades, aqui já falo deverá, né? Então não está pedindo para a administração fazer nada, é que ela deve seguir esse rito aqui, né? Então é o seguinte, esse deverá, vamos lá no deverá, do artigo 256. Advertência por escrito, quer dizer, pode ter advertência por escrito? Pode, infração leve, infração média, pode haver advertência por escrito. Mas muito cuidado com esse pedido dessa advertência por escrito, pelo seguinte: por exemplo, a pessoa vai lá e pede advertência por escrito, mas pede do jeito errado, né? Não pede como pede lá os rigores lá do processo administrativo. Aí não pede direito, pede, eu quero advertência. Pode acontecer do Detran dar essa advertência, olha aqui na internet, né? Fala assim, eu vou fazer uma defesa eu mesmo, né? Faça você mesmo, né? Nunca deu certo isso, né? Por isso que existem os advogados, por isso que existe o juiz, por isso que existe o processo, por isso que existe as pessoas que fazem a defesa no processo administrativo. Mas uma pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode fazer? Pode. Qualquer pessoa pode pedir advertência lá. Mas isso aí, se ela fizer, vai dar certo? Olha, já aconteceu de dar certo? Eu já vi acontecer de dar certo, sim. Mas na maioria das vezes não dá certo. Por que não dá certo? Porque ele pede do jeito errado. No direito, a coisa mais importante no direito, no processo, no direito, é o pedido. O pedido fundamenta tudo. Pediu errado, até o advogado, tem advogado que pede errado também, pode pedir errado, pode errar, né, no pedido. Errou no pedido, danou-se. Porque aí não sabe nem pedir. Na família, né, a gente vê muito isso, né? Como que é pedir? Aí vem a filha toda carinhosa, dá um beijinho no papai, agrada o pai, fala que o pai tá bonito, busca um café pro pai, aí depois ela pede, pai, eu queria ir na festa. Aí o pai fica, né, ele não queria deixar, né, mas ela fez por onde, né, aí fala, então você vai, mas volta cedo. Aí vem o filho vai pedir a mesma coisa, só que ele não traz o café, ele não pede, ele não dá um bom dia pro pai dele, ele não faz nada, aí depois ele vem pedir, pai, eu queria uns trocados aí para mim numa festa. O pai vai falar assim, não tem, agora eu não tenho, né? Porque foi o jeito de pedir. Mas então eu tenho que levar um café lá pro juiz, dar um bom dia para ele. O café até que não precisa não, mas um bom dia sempre é bem-vindo, né? A gente sempre tem que cumprimentar as pessoas. Uma que trata da educação, né? E outra que às vezes a gente nem gosta da pessoa, ou acha que aquela pessoa não gosta da gente, e a gente deixa de dar um bom dia. Não vou falar bom dia pro Zé, não, porque eu acho que o Zé não gosta de mim, e não dá o bom dia pro Zé. E o Zé lá do outro lado está pensando o seguinte, poxa,
aquela pessoa passa aqui, nunca me dá um bom dia, eu acho que ela também não gosta de mim. Aí o que vai acontecer? Nunca vai dar certo isso daí. Por quê? Porque o Zé está pensando que a pessoa não gosta dele porque não dá o bom dia. E aquela pessoa também está pensando que o Zé não gosta dela, por isso ela não dá o bom dia. Então, nunca vai fechar essa conta, né? Agora vamos supor, ainda que o Zé não goste de mim, ou não goste, né? Eu vou lá dar um bom dia para ele. Ô Zé, bom dia, tranquilo? Beleza? Né? Cumprimento. Aí ao cumprimentar o Zé falou, mas eu achei que ele não gostava de mim. Quer dizer, né? Isso daí acontece muito. Então o juiz também é um ser humano, né? O juiz, qualquer pessoa, né? O patrão, as pessoas que a gente pode depender delas, né? Aí você não dá um bom dia, não fala um oi, nem nada, né? Aí depois fica difícil para chegar na pessoa. Ah, não, mas ele é meu empregado, ele é empregado do Estado. Isso aí nunca funcionou também. Porque as pessoas são seres humanos. Então, queira ou não queira, ele é o empregado do governo, do Estado. É empregado. Mas ele tem o poder nas mãos ali, e ele tem que decidir. E aquilo ali tem uma coisa também que olha sempre assim. Eu até fugi um pouco aqui vocês até me desculpem, eu fugi do direito do trânsito, mas é que nós fazemos um bate-papo, né? Porque se ficar só na lei aqui, como eu disse, né, pro Matheus, batendo ferro com ferro, não dá certo. A gente não pode ser tão duro. Então, aí o que acontece? A gente pegando, falando bom dia, cumprimentando, você está fazendo por onde? Ah, não, então isso aí você tem que puxar o saco? Não, puxar o saco é a coisa mais terrível que tem, a pior coisa. Isso aí eu não consigo ninguém fazer, porque ninguém gosta de puxar saco. Aquela pessoa que fica assim, nossa, né, sua camisa é bonita, nossa, seu terno é bonito, nossa, seu sapato é bonito, nossa, seu carro é bonito. Aí ninguém aguenta isso. Na verdade, ninguém gosta, né? Se tem alguém que gosta, né? Até o cara lá que às vezes que tá recebendo o puxa-saquismo lá, ele não gosta. Ele fala assim, pô, esse cara aí toda hora aí me elogia aqui e tal, tem alguma coisa errada nessa história. Então, não é puxar saco, mas cumprimentar. O que tem que cumprimentar? Até na faculdade lá, né? Acontecia muito isso. Às vezes conversava com o professor, cumprimentava o professor, batia um papo pro professor. Pessoal, mas puxa saco, hein? Puxando o saco do professor. Não, mas por que não? O professor ali está se doando, né? Está ensinando, né? Então por que não cumprimentá-lo? Por que não bater um papo com ele? Né? Eu não vejo muito o que está de errado nisso, não. Mas voltando aqui, né? Do artigo 256, o primeiro, né? É a advertência por escrito. O que cabe, né? A mais leve. O que pode acontecer de mais leve no trânsito? Advertência por escrito, o do mais leve. Aí depois, lá no que está descrito lá no código, multa. Mas o multa é leve também? Ué, se for comparado a uma suspensão, né? A apreensão do veículo né? Só a multa, né? Então, depois da advertência por escrito, a multa. E em terceiro lugar tem a suspensão do direito de dirigir. Aí já é grave, né? A pessoa vai ficar sem dirigir durante aquele tempo, né? Seja lá por 4 meses, 6 meses, 10 meses, 1 ano. Mas já é mais grave, não é só a multa, né? Depois, apreensão do veículo, né? Aí, aqui está constando aqui que a apreensão do veículo, nesse caso aqui, foi revogado pela Lei 13.281 de 2016. Por quê? Agora a explicação, né? Nesse artigo aqui, a apreensão do veículo foi revogada. Não pode apreender veículo. Não é isso não. Não pode mesmo, né, digo. Porque a apreensão do veículo era o termo errado. Eles se tocaram lá, né? Que a apreensão, você não faz apreensão. Se você, por exemplo, se o agente de trânsito te para ali, você está sem licenciamento, ou acontece qualquer problema ali, não arruma uma pessoa habilitada para conduzir o veículo, e ele aguarda e não tem mesmo. Apesar de que isso aí eu acredito que a lei deixou a discricionariedade do agente, né? Mas tudo bem, ele queira fazer a remoção do veículo, ele não faz apreensão. Por quê? Porque não é apreensão o termo correto. Existe apreensão? Existe, mas em casos assim que manda apreender o veículo. No caso ali, o que o agente faz não é apreensão. Eu estou fazendo uma apreensão. Não, ele está fazendo uma remoção. Ele está removendo o veículo para o pátio, até que sane irregularidade e o veículo seja liberado. A apreensão seria assim, a autoridade do trânsito teria que fazer um processo para liberar esse veículo.
Mas quando é remoção do veículo para sanar a irregularidade, aí já não precisa desse processo de apreensão, né? Não precisa, não carece. Aí vem lá por isso que a apreensão do veículo consta lá na lei que foi revogado pela Lei 13.281 de 2016. Aí no quinto aqui tem a cassação da carteira nacional de habilitação. Ah, mas então a minha carteira de habilitação pode ser cassada? Pode, mas antes ela tem que ser suspensa. Ah, mas você teve a carteira suspensa e continuou dirigindo. Mas continuou dirigindo com a suspensão do direito de dirigir, a cassação vai vir mesmo, né? Aí pegou de novo, duas suspensões, né? A pessoa já procurou, fez por onde, como dizem, né? Aí a cassação da permissão do direito de dirigir. Pode acontecer também? Pode, cassação. Isso é grave? É grave. Mas pode ver que está aqui no sexto, né? No inciso sexto. Sétimo, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Isso daqui está no inciso sétimo, mas lá na suspensão a pessoa já vai fazer o curso, né, de reciclagem lá e tal, cursinho tranquilo, até aprende mais, né? Não é assim, lógico, a pessoa já está ali chateada porque ela não tem a habilitação dela, mas já está lá mesmo, não faz esse cursinho. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus, né? Mas se caso eu tivesse a suspensão do direito de dirigir, a primeira coisa que eu ia fazer lá era o cursinho lá para acabar com isso. Por quê? Porque eu fico livre, é melhor. Por quê? Já aconteceu mesmo. Eles falam, né? Leite derramado, não adianta chorar o leite derramado, né? Derramou ali, não vai adiantar nada ficar chorando. Então, bora andar, né? A gente tem que viver a vida, viver o que dá para viver, como dá para viver, né? E ver o que dá para fazer, o que dá para ser feito. E isso também eu levo para a minha vida, né? E deixo também aos ouvintes aí da difusora, né? Que deixa essa mensagem, né? Porque a gente aqui, igual nós comentamos aqui, com o Matheus aqui, que o programa de rádio, seja aqui do Direito de Trânsito, seja lá para tocar uma música, seja como for, ele é um bate-papo, né? Uma conversa, é um companheiro, né? Às vezes as pessoas estão tristes, né? Liga o rádio lá, ouve a gente falando lá, a gente está de bem com a vida, né? Graças a Deus. Aí a pessoa o humor melhora. Por isso, ouçam rádio, ouçam música, cantem, né? Cantem, gritem, isso aí extravasa, isso aí tira, né? O peso do coração, a mágoa, isso aí é muito bom. Eu de vez em quando tenho que fazer isso, né? Mas como eu sou muito desafinado, aí geralmente eu faço isso no carro, quando eu estou na rodovia, né? O carro tá lá, ninguém vai me ouvir mesmo, né? Porque ninguém merece. Mas aí eu canto, ponho música alta, né? Mas isso aí é normal, a gente tem que extravasar mesmo. E nesse caso aqui, por isso que eu estou falando, já deu zebra, né? Já deu a suspensão do direito de dirigir. Então bora fazer o curso, né? E vamos andar, vamos para frente. A resolução 723 de 2018, ela veio referendar a deliberação do CONTRAN 163 de 31 de outubro de 2017. É tanta lei, né? Tanta deliberação, resolução, mas essa aqui ela é importante. Por quê? Porque antes dela era a resolução 182 de 2005. E por que ela é tão importante? Que ela vem falando do processo administrativo, né? Como que ele vai funcionar, como que vai acontecer todo esse trâmite, né? Da suspensão, da cassação, como é que é? Ah, mas o que acontece? Nossa, agora eu estou perdido. Já era? Não já era não. Mesmo quando é avisado lá de qualquer coisa que vai haver suspensão, procure uma pessoa que seja um advogado, uma pessoa que trabalhe com o processo administrativo de trânsito para fazer a defesa. Isso aí tudo tem defesa. Tem jeito? Tem. Tudo tem jeito, né? Dizem que não tem jeito a morte, mas Jesus Cristo falou para nós que até a morte ele dá jeito, então tudo tem jeito. Então, aí essa resolução 723 aqui, ela vem falando como que vai ser. Ah, mas como que vai ser, né? Essa suspensão, né? Pode ocorrer a cassação, né? Pode. Aí como que acontece? Então, assim, resumidamente aqui eu vou explicar mais ou menos, que nós estamos falando de direito de trânsito mesmo, vamos melhor, nós estamos falando de tanta coisa, né? Estamos falando de vida, né? Que é muito importante. É o seguinte,
começa, né, lá com a portaria de instauração. O que é isso aí, portaria de instauração? Quando tem a portaria, a coisa tá feia? Não, portaria portaria quer dizer, é onde começa tudo. A portaria de instauração do processo de suspensão, ela acontece por dizer assim, aconteceu X, vai ter a suspensão por tempo Y, se você não fizer a sua defesa aqui. Aí a pessoa geralmente faz a defesa. Aí depois dessa portaria, né, que vem ali e tal, vem a notificação de instauração. Aí notificou que instaurou lá. Aí a defesa, a pessoa tem a defesa para fazer. Mas me notificou aqui da suspensão agora, e como é que faz? Nossa, né? Como é que eu faço? Não, aí faz a defesa. Tem 15 dias para fazer essa defesa. Mas se eu fizer ela em 20 dias, perdeu o prazo. Mas ele perdeu o prazo, acabou? Não, acabou não. Aí depois vem a notificação de imposição de penalidade. Então, você tem 15 dias para fazer a defesa da suspensão e você não fez, tem como ainda. Pode fazer a notificação de imposição de penalidade. O bom do direito brasileiro é que tem muita chance de você se defender. Quer dizer, e isso é importante, nós não podemos deixar mudar isso. Até, agora fugindo do assunto aqui novamente, né? Mas é bom, bate-papo para a gente entender. Muitas das pessoas falaram, para moralizar o Brasil, né? Isso aí falaram muito em 2019, por isso que eu estou me referindo aqui. Para moralizar o Brasil é muito importante a prisão em segunda instância. E todo mundo batendo palma, né? Prisão em segunda instância tem que ter. Bom, pessoal, deixando a política de lado, porque parece que isso aí tinha muita política no meio, vamos falar aqui de nós aqui mesmo. Mas um ser humano, falavam isso, né? Um ser humano comum, nunca que ele vai fazer defesa em segunda instância. Como não? Vai sim, o advogado faz. Isso não é um bicho de 7 cabeças, não. Dá para fazer sim a defesa em segunda instância. E por que eu defendo, né, e até agora não decidiu, então eu torço para que decida da melhor forma? Por que eu defendo o trânsito em julgado da sentença? O que é trânsito em julgado da sentença? O que é trânsito em julgado da sentença? É quando vai até a última instância. Mas assim os políticos não ficam presos. Paciência, porque não provou. Se tiver prova contundente, se for um flagrante, se a pessoa cometeu aquilo ali, não tem jeito, ela vai presa. Nesses casos, desses processos, desses políticos, dessas pessoas que às vezes, né, se beneficiaram mesmo do dinheiro público, não sei, também se não houver prova, não podemos punir. Mas aí, o que acontece? Porque não tem como provar, ou não provou. Mas não provou, gente, vamos no direito, né? Não provou, não está provado, como nós vamos punir? É a mesma coisa, eu sempre digo isso. Você condenar uma pessoa é a mesma coisa que você pegar um papel, uma folha de caderno, amassar ela bem mesmo, deixar ela bem amassada, aí você condenou ela. Aí depois você vai lá e tenta passar ela com ferro de passar, deixar ela lisinha, para ela voltar como ela era antes. Isso não vai acontecer nunca. Então eu sou contra a prisão em segunda instância, porque todo mundo que é do direito é contra, porque os advogados é contra. Não é por isso não, é porque não é justo. E a Constituição fala do trânsito em julgado. E eu prefiro o trânsito em julgado. Pelo menos nós não vamos ter dor na consciência. Voltando aqui à notificação de imposição de penalidade, aí quando há notificação de imposição de penalidade, podemos fazer uma nova defesa. Mesmo se perdeu lá aquela dos 15 dias. Após isso, após essa suspensão ou cassação por tempo X, tem um recurso na Jari, lá no Detran, que também, para ver se foi julgado direitinho, se as coisas foram feitas dentro dos conformes, dentro dos trâmites. Aí depois disso, ainda vem a notificação de julgamento. Aí vem notificando que vai haver o julgamento e que você pode ter a suspensão do direito de dirigir. Então vem essa notificação de julgamento. Teve a notificação de julgamento? Teve. Aí, ali está encerrando, né, o que você poderia fazer. Você vai lá, mas aí eu posso ainda recorrer lá no CETRAN, né, o recurso de segunda instância. Pode. Recorreu ali no CETRAN, acabou. Aí o processo administrativo fechou, né? Aí ficou redondo, né? Aí você vai ter que cumprir a suspensão. Mas olha que quanta coisa que a gente pode defender. Então é muito importante essa defesa, é muito importante o direito de defesa.
Nós vivemos num país maravilhoso, um país de fartura, um país de pessoas boas. O melhor do Brasil é o brasileiro, né? Como o melhor de Fortaleza é o fortalezense. Isso é sem dúvida, né? Porque sem o fortalezense não tem Fortaleza, e sem brasileiro não tem Brasil. Então o povo é o melhor. E nós vivemos num país muito bom, um país de muita fartura, né? Como aqui em Fortaleza, as pessoas aqui são maravilhosas. Você está falando isso aí para puxar o saco. Pô, você quer candidatar? Não, gente, não sou candidato, nem você. E eu falo isso de coração mesmo. Por quê? Porque eu sempre pensei objetivamente. Por exemplo, se eu estou feliz aqui, se eu estou satisfeito, se as pessoas me tratam bem, né? E graças a Deus tratam, né? Se eu ando na rua e me sinto bem, por que eu não vou falar isso? Por que eu não vou deixar de falar isso, se isso é verdade? Eu sempre vou dizer isso. É claro, mas aí se fosse o contrário, você também falaria? Não, talvez não falaria, né? Porque também ficar falando aí é mal-humorado, é magoado, né? Pessoa que, às vezes, quando a gente está ferido, a gente não fala. Mas quando a gente está feliz, tem que falar. É assim que funciona. Por quê? Porque se você estiver ferido, essas feridas poderão cicatrizar no futuro. E se elas cicatrizam, você vai se arrepender do que você falou. De mal, né? Ou de ruim, de qualquer pessoa. Então, fale sempre quando você estiver feliz. Quando eu estou feliz, vixe, aí eu falo mesmo. Elogio a minha esposa, falo que ela é linda, que ela é uma princesa. Falo que meu filho também é maravilhoso. Tem que falar, gente. As pessoas têm que ouvir isso. Porque se você só sente, não, meu filho é maravilhoso, mas eu vou guardar só para mim. Tem que falar para ele, coitado. Ele tem que saber, né? Tem que dar essa notícia para ele. Não, meu filho está me dando trabalho, então eu vou falar para ele. Não, aí tu não tem que falar, né? Tem que ficar na sua, né? Conversar com ele na boa. Porque se você fala, você fortifica o negócio, né? Então, se quer fortificar, fortifica carinho, fortifica amor, né? Amizade. É muito melhor. Bom, gente, aqui o que nós tínhamos para falar hoje aqui, o direito de trânsito, era isso, né? Hoje aqui nós não podemos ter o bate-papo aqui com o Matheus, que é bem engraçado, né? Hoje gravamos aqui, sem a presença dele aqui, mas ô Matheus, um abraço, né? Tudo de bom aí, né? E tocar o barba. Felicidade a todo mundo, né? Não vai ter como falar a frase lá do para-choque de caminhão também, porque não reservei nada aqui, mas na próxima nós falamos. Mandar um abraço a todo mundo, né? Da Fortaleza de Minas, né? As pessoas que estão ouvindo aí, do Guapé, né? Como nós temos o Rodrigo. Ô Rodrigo, um abração. Rodrigo aí do Guapé, tá sempre ouvindo na internet, que legal, né? Ele mora lá em Guapé e gosta de ouvir a difusora. Olha que coisa mais, né? Que coisa mais boa, né? E que cara de coração tão grande, né? Quer dizer, não tá nem aí, tem que ouvir a rádio de Guapé. Não, pode ouvir qualquer uma, gente. Ouve de Passo, ouve de Guapé, ouve de Fortaleza, ouve onde quiser, onde você se sentir bem, onde fizer bem. Agora, se tiver alguma coisa que estiver te fazendo mal, te prejudicando, te deixando para baixo, não ouça, não veja. Porque isso aí não tem sentido. A vida é para ser vivida de bem com a vida. Então, para que eu vou assistir um jornal onde todo mundo morre, onde... Não estou criticando nenhum tipo de jornal, estou falando qualquer um deles, né? Onde só mostra violência. Não precisa disso, né? Nós não precisamos dessa informação ruim. Por isso que esse programa do trânsito, aqui a informação aqui, nós pelo menos tentamos, né? Não levar informação ruim, levar só notícia boa. Eu acho que o rádio devia ser assim, a televisão devia ser assim. Levar só coisa boa, para as pessoas terem mais perspectiva de vida, para ter mais vontade de viver, para não entrar numa depressão, para não ficar triste, né? Porque Deus é maravilhoso, a vida é maravilhosa. E nós temos que comemorar todo dia, por isso que se chama presente. Um abraço a todos e até mais no Direito do Trânsito. A Difusora FM apresentou Direito de Trânsito com Ronaldo César.